Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Um podcast voltado para você, mulher cristã, que quer aprender mais a respeito do que a Bíblia fala sobre o nosso papel. E você está sempre acompanhando a gente aqui, você vê essa mesa linda posta. O nosso desejo é que você se conecte com quem está pertinho de você, você tem o hábito de conversar sobre temas importantes com as pessoas que estão próximas, porque a gente tem mergulhado muito no celular e a gente se conecta com quem está longe, mas a gente abandona quem está perto. Então o meu convite é, vamos deixar esse celular um pouquinho? Você vai terminar aqui esse episódio, depois você vai conversar com quem está na sua casa, ou vai marcar um chá com as suas amigas, para vocês conversarem sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai ser muito importante essa conversa. Mas antes da gente começar esse episódio, se você não segue a gente lá no Instagram, a gente tem o Instagram, né, Lia? Temos, o nosso Instagram é @muljerdeverdade.ipp. Ó, de novo, @muljerdeverdade.ipp. Lá nós temos diversos conteúdos e não esquece que nós também estamos no podcast no YouTube, né? Agora temos todos os nossos episódios lá, não esquece. E também outra coisa importante que a gente aprendeu, os 3 Cs, não pode esquecer disso. Curtir, comentar e compartilhar. Tem que fazer isso, hein? Porque vocês ajudam o nosso ministério a crescer, esse conteúdo a chegar a mais e mais mulheres, a mais e mais famílias. Então, não deixe de fazer os 3 Cs para nos abençoar. É isso aí. E agora vamos lá, vamos pegar a nossa xícara, vamos esquentar, né, o nosso chazinho pra gente bater um papo aqui com a nossa querida convidada hoje. É a Sadi Santana. Ela é jornalista e escritora de 2 livros maravilhosos, né não? Muito bom. E tem mais um a caminho, que ela está escrevendo mais um, que ela já contou alguns spoilers aqui pra gente. A Leandra tá super feliz. Quando sair o livro, vocês vão saber por quê. Sim, com certeza. Ela é casada com o reverendo Nelson Ferreira e ela tem uma filha, Axa, que ela é casada com Eliabe e tem 2 netinhas lindas. Ela falou que é as pérolas dela, que são a Clarice e a Helena. Ela é presbiteriana desde o berço e agora eles são da igreja presbiteriana Cidade Ademar, que o marido dela pastoreia nesse momento. Seja bem-vinda, Sadi. Eu agradeço muito o convite, estou me sentindo muito em casa aqui. Que bom. Muito obrigada. E é uma simpatia vocês todas aqui, todos, né? E eu estou me sentindo aqui com essa mesa posta, muito carinho, um pertencimento até, né? Que bom. Nós estamos muito felizes que você topou, aceitou o convite e veio estar aqui com a gente. Amém. A gente tem uma tradição aqui no nosso podcast. A gente sempre pergunta para os nossos convidados a mesma pergunta para começar, para a gente quebrar o gelo. Então a gente quer ouvir quem é Jesus para Sadi? Ok, bom. Jesus para mim é o meu noivo. O noivo que me aguarda. É aquele em qual eu tenho a ansiedade de pertencimento. Por isso que eu penso muito nessa questão do casamento, do papel da mulher, da igreja, né? Então, Jesus, para mim, é o meu resgatador e que eu anseio encontrar com Ele, para finalmente, né, ter aquele pertencimento que todos nós ansiamos como mulher. Gente, nós temos uma ansiedade de pertencimento. Então, Jesus, Ele vai preencher totalmente essa necessidade minha e eu aguardo isso ansiosamente. Que lindo, né? E por isso que você escreveu um livro tão lindo. Gente, antes da gente falar, ela escreveu esse livro aqui, eu li, e eu fui tremendamente abençoado. Então você já corre lá, depois a gente vai deixar o Instagram dela no final para você adquirir o seu. Muito bom, vai falar sobre a feminilidade bíblica, sobre essa questão do Senhor, ser o nosso marido, nosso resgatador. Então é muito lindo, muito especial. Que bom. E eu já queria começar perguntando, por que você escreveu um livro sobre feminilidade baseado em cantares? Porque geralmente a gente vê os livros de feminilidade baseados em outros textos bíblicos, né? Bom, Cantares, para mim, foi uma experiência que eu fui levada a enxergar uma mulher e um homem numa situação de busca pelo pertencimento. E eu comecei assim, eu sempre li a Bíblia, desde muito nova, mas teve um determinado momento em que eu me propus a ler, assim, os livros de sabedoria. Então, eu me propus assim, eu vou ler toda semana um livro de sabedoria, ele inteirinho. E aí eu comecei, né, por Provérbios, aí Eclesiastes, cheguei em Cantares,
eu parei e fiquei, nossa, tem alguma coisa aqui que eu não, por mais que tenha lido a Bíblia o tempo todo, não tinha percebido. E como nós vivemos uma época de muita disfunção assim, sabe, na imagem da mulher, e aquilo eu comecei a perceber uma sulamita diferente e que ela combinava com as escrituras. E então eu comecei a me interessar muito por esse personagem. E vi, então, que ela podia ensinar muitas coisas para mim. E eu comecei, aí eu lia toda semana, lia novamente, né, repetia o livro, passei vários dias, vários meses assim, lendo e repetindo ele. E ali foi desfolhando para mim uma mulher muito especial. E eu comecei a ver muitas coisas lá, e eu comecei a ver que a Sulamita, ela se parece em muitas coisas conosco, mas em outras ela nos ensina, ela nos encaminha para uma visão de feminilidade que talvez na nossa época não caiba. Então, a Sulamita, ela talvez seja muito, mesmo que seja atemporal, ela, mesmo assim, ela parece ser muito peculiar. E as mulheres cristãs, na verdade, nesse mundo, nós somos peculiares. Então, singulares também. Então, não por sermos, não por causa de nós mesmos, mas porque o Espírito Santo nos leva a sermos mulheres assim. Sim. E eu enxerguei a Sulamita assim. Então, a minha curiosidade foi assim, foi fazendo com que eu pesquisasse, sabe, entrasse nessa trilha da feminilidade pelas mãos da Sulamita. E aí eu comecei a escrever e Deus foi me ajudando. E eu achei demais, assim, achei sensacional. E como você falou um pouquinho da Sulamita, eu queria que você contasse pra gente o que ela representa no livro de Cantares. Desde a queda, né, no Éden, a mulher, a Eva, era esperado que ela fizesse um papel lá no Jardim do Éden. Mas acontece que nós ficamos sabendo que ela, pelo anseio de autonomia, ela abriu mão do papel dela, do papel para o qual Deus a determinou. Então, a Sulamita eu vejo como um resgate. Porque se você vê o ambiente de Cantares, é um ambiente de jardim. É como se fosse o Éden. E você vê também que há um sentimento de pertencimento, um desejo por pertencimento, alguma coisa que ela só vai encaixar de fato, de verdade, quando ela encontra o amado. E o amado de Cantares, ele é uma figura excepcional de Cristo. E é por isso que o judeu tem o livro de Cantares como uma carta de amor de Deus para Israel. Toda a carta, o livro de Cantares, é uma carta de amor escrita para Israel. Eles têm assim, inclusive é um dos livros que se lê na Páscoa, né, junto com o livro de Esther, e outro, não sei se Isaías, alguma coisa assim, não lembro, mas eu sei que Cantares é lido na Páscoa por eles, pelo judeu. Né? E eu vejo alguma coisa. O livro não é fácil, então eu não entro por várias searas, porque eu não sou exegeta, meu marido é. Mas eu fico na minha posição de aprender com meu esposo, e ele me serviu, sabe, de ponte para muitas coisas, né? De pesquisas, mas eu sei o meu papel. Então, eu fiquei naquilo que é muito óbvio mesmo, que seja... O livro de Cantares, ele é tão pouco lido que até o óbvio, às vezes, não é enxergado. Então, pouco se lê na igreja, como liturgia, mas tem partes lindas que poderia ser lido como liturgia, porque também ele é uma analogia muito linda da igreja e Cristo, que é o casamento. Todo casamento cristão é uma analogia do relacionamento, né, da igreja com Cristo. E Cantares não é diferente. E uma coisa que também que eu comecei a imaginar é que o território da feminilidade é algo que para nós é escorregadio. Então, não é um terreno seguro nessa nossa altura de vida, nesse nosso século. E Cantares é um lugar seguro para se estar. A mulher, ela pode estar ali, ela pode ver e enxergar na Sulamita um lugar seguro, né, de como ser uma mulher segundo o padrão de Deus. Então, é isso.
Eu fiquei pensando que eu acho que eu só vi cantares em convite de casamento. O Benjamin, né, o primeiro versículo, a das águas, né? né, que é lindo. Eu acho que é. E eu lia muito isso das águas, que eu falava, eu quero um dia ter um amor assim. Porque a gente via só em convite de casamento, né? Que banquete é a gente lembrar que todos os livros da Bíblia apontam para Jesus e a gente vai aprender sobre ele. Exatamente. Né? E quando você chega nas águas aí, você vê que é um amor tão incrível e tão forte que ele não é humano. Só pode vir de Cristo mesmo, né? Então, é uma das dicas aí que você vê que com certeza é um amor redentor do nosso resgatador, né, Jesus. E aí, então, o esposo da Sulamita, ele poderia ser comparado a Cristo? É uma figura de Cristo ali representada? Com certeza é uma figura de Cristo. Ele é o noivo por excelência, nosso noivo, nosso resgatador. É aquele com o qual ele se sacrificou e deu seu sangue por sua esposa. E você vê em Cantares a postura de um noivo muito assim equilibrado. Então, ele não tem as idas, sabe, os baixos e altos como a Sulamita tem. A Sulamita, depois a gente vê que ela sente inadequação com ela mesma. Então, ela de repente, ela se perde do noivo. Mas ele não. Ele é sempre aquilo, sabe? Uma estabilidade, uma segurança. E ele enche ela de elogios. E a Sulamita, ela vai fazer uma descrição do noivo, para ver como nós somos noiva rebelde. Então, ele, desde o começo, ele enche ela de elogios completos. Há um desenho, um desenho do corpo feminino com muito, muito louvor. Você vê que ele vai falando do corpo feminino com tanto respeito que se torna uma descrição incrível do que é um corpo. Coisa que você não vê nas escrituras, né? Mas ele faz toda aquela descrição e depois, quando ela se perde dele e encontra novamente, aí ela faz a descrição do noivo, que também é incrível, é maravilhoso, como ela descreve as pernas, os braços dele e fazendo todo aquele trabalho de simbolismo. É muito simbólico o livro. Né? Então, eu fiquei sempre nessas partes que está muito claro. Está muito claro, né, porque a gente tem que só ir até onde a Bíblia permite. Nada de especular e tudo mais. Mas tudo que eu procurei escrever foram coisas que eu vi que realmente estavam bem claras e combinava com o restante das Escrituras. Por isso que ele é um livro, um livro inspirado. Eu fui lendo e eu não queria parar de ler, porque é uma leitura tão gostosa, assim, ela é tão fluida, né? Eu fui vendo e falei assim, gente, que coisa mais linda. E pensar em muitas vezes nas comparações que você faz da Sulamita com a nossa vida, com os nossos desafios, com os nossos dilemas atuais, né? Eu achei muito legal. E aí você vai falar lá no capítulo 5 sobre a Sulamita e o que ela sabe sobre o casamento, né? O que você vai abordar ali naquele capítulo. E aí você faz uma pergunta que você responde lá, que eu acho que valeria muito a pena você responder aqui pra gente. Você pergunta assim lá na página 50. O que dizer a uma mulher cristã que não foi educada em um lar cristão, mas que agora ela tem um casamento a zelar? Ela tem que viver por novos princípios, né? E às vezes ela olha pro lado e ela não encontra referências. O que a gente pode dizer para essas mulheres? Que a nossa referência, de fato, são as Escrituras. Então, os exemplos são importantes, mas eles só são importantes quando eles reforçam os conceitos bíblicos. E, por exemplo, às vezes as mulheres elas trazem para o casamento, e lógico que é assim, é comum que seja assim, a gente traz as nossas experiências. E os desenhos de casamento, de relacionamento que a gente vê ao nosso redor. Se não é com o pai e com a mãe, mas até com os amigos. Sim. Então, a gente tem sempre um ponto de vista. Mas, geralmente, quando nós olhamos para as Escrituras, então a gente vai encontrar o desenho original, que é o que a gente encontra com a Sulamita e o amado. É o desenho original do que é casamento, do que é pertencimento. Né? E a Sulamita, ela fala que ela tinha uma mãe e os irmãos, né? E uma irmãzinha. Ela fala da família dela, lá no final. Né? Ela fala no começo que os irmãos
exigiram que ela cuidasse de uma vinha que não era dela, e por isso ela se machucou, por isso. E você dá para ver que ela tem as suas experiências amargas, sabe? Sim. E que ela, quando ela chega para o casamento, ela chega com essa carga de entendimento. Então, ela estava no lugar errado, fazendo o que não lhe era próprio. Uhum. E por isso ela fala que eu tô queimada, mas olha, eu sou bonita, moças de Jerusalém, né? É que meus irmãos me colocaram para estar cuidando de uma vinha, mas da minha própria vinha eu não pude cuidar. E o casamento é uma vinha, né? Que tem 2 agricultores ali. Ela e o noivo, né? Vão ali. Eu sempre penso assim e sempre imagino que quando se casa, você vai ter é como se fosse um pequeno reinado, sabe? Um pequeno reino em que será uma rainha e um rei que vão começar do zero. Então, todas as experiências, nesse caso, elas têm uma nova oportunidade. A gente, então, entra nessa seara de, então, construir da forma bíblica as coisas. Se temos as nossas experiências, e nós temos, e a gente vê que chega-se para a igreja, às vezes, famílias muito desestruturadas, muito, às vezes, recortadas, né? Com colagem de todos os tipos, né? Filho de um casamento, outro. E aí, o que fazer? A resposta é isso, é olhar para a Bíblia, né? Olhar para os exemplos bíblicos, e Cantares é um lindo livro para você olhar. E daí você poder ver e seguir uma trilha segura, né? Uma trilha segura. Eu acho muito legal, assim, essas reflexões que você vai trazendo, e você fala bastante do pertencimento dela. Eu acho muito legal quando você vai descrever esse trecho que você fala do rosto dela, queimado do sol, e a segurança que ela tem em responder, olha, eu fiz isso, mas isso daí não estava sobre a minha governabilidade, né? Eu fiz por outras questões. Como ela tem uma clareza, assim, de quem ela é e do papel que ela vai ter que desempenhar dali para frente no casamento. Você acha que essa segurança que ela tem vem do comportamento do noivo que ela tem? Certamente que ela tinha noção, ela enxergou nele um resgate para todas as suas agruras, né? Sua vida que não foi fácil. E por que o pai da Sulamita não aparece? Né? Fico pensando. Aparece a mãe, né, e os irmãos, e depois a irmãzinha, que ela diz que vai cuidar da irmãzinha. Os irmãos falam, né? Parece que os irmãos ali também, lá no final, parece que eles então estão entendendo direito como as coisas funcionam, porque eles falam, não, a nossa irmãzinha, se ela for uma torre, nós vamos cuidar dela como uma torre, com segurança e tudo mais. Então, parece que há um aprendizado ali do que significa a feminilidade. Nós, como mulheres, nós precisamos de protetor. Sim. Né? Então, o nosso lugar é um lugar de fragilidade. Tem uma parte que fala assim, você é uma rosa entre os espinhos. Então, já está olhando para que a mulher no nosso mundo, e sempre foi, desde a queda, então nós estamos sempre correndo riscos. A gente precisa do nosso protetor, né? E ela viu no amado esse conceito de proteção. E ele era isso, e foi isso. E foi assim. A parte que há uma separação ali, que ele bate na porta e ela não atende, né? Porque nós somos assim mesmo, nós somos fracas e às vezes nós damos as costas para o nosso noivo. Então, a gente sofre, e ela sofreu, né? Ela apanhou na praça. Então, toda vez que nós deixamos o nosso lugar, o nosso papel, e toda vez que nós entramos por caminhos que não são nossos, a gente se machuca. E o noivo não quer isso, nunca quis. Então, qual que é o maior pecado da mulher desde o Éden? A autonomia. Então, nós ficamos autônomos, né? E hoje, você pensar numa mulher submissa, numa mulher acolhida e resguardada, é como se fosse fraqueza. Então, as mulheres, elas são tidas como se elas quiserem realmente provar o seu valor, é sempre fora de casa. Sim. Mas a Bíblia nos aconselha que o nosso verdadeiro louvor, ele parte de dentro de casa. Provérbios 31 fala, né? Os filhos se levantarão e dirão que ditosa, né?
Que mulher incrível, o marido se levantará e louvará. Então, realmente, o nosso valor, primeiro em Deus e depois da família. Então, a mulher, quando ela perde isso de vista, ela está caminhando pelo caminho de Eva, a autonomia. Né? E toda vez que nós somos autônomas, nós sofremos. Você falando, eu lembrei muito de uma pregação do Jonas Madureira que eu gosto demais, que é baseada em Filipenses 2, e ele fala que o convite que o Senhor faz para todas as pessoas, né? Não só para as mulheres, é para que nós andemos no caminho da submissão. Olha, é isso mesmo. E ele fala que o caminho da submissão é nada menos do que o caminho da humilhação. Porque quando você entende quem Deus é e quem você é, você não pode mais ser o Senhor da sua vida. Não deve. Você tem que ser servo. E a gente não entendeu ainda que ou você é servo ou você é Senhor. Você não pode ser as duas coisas. Só tem lugar para um cabeça, né? Só Jesus foi Senhor Aham. e servo na mesma pessoa. Muito A legal. gente não pode ocupar esse lugar. Só que aí o que eu acho muito legal é a oração que ele fala que a gente deve fazer todos os dias. Ele fala, olha, se você entende que você é servo, você tem que dizer para o Senhor, Senhor, eu sou louco. Porque todos os dias eu quero viver a minha vontade, eu quero viver o meu querer, eu quero ter a minha autonomia. Mas o Senhor não me criou para viver a parte. O Senhor me criou para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu pertenço a Ti. E quando a gente tem esse senso de pertencimento, que você fala bastante da Sulamita, a gente vai entender que realmente eu tenho que me curvar. Não diante do marido, da sociedade, porque às vezes a gente tem esse conceito errado. Eu vou me curvar diante dos homens. Não, o Senhor está pedindo que você se curve diante dele. E ele vai te dar forças e condições para cumprir aquilo que ele te chamou para fazer. Então, é uma obediência maior, né? Uma figura maior a que a gente vai entender. Não, é a ele que eu pertenço, é a ele que eu sirvo. E por mais que as coisas não sejam do jeito que elas deveriam ser, e do jeito que eu olho e falo, isso daqui tá meio torto, eu tenho que olhar para ele. Exatamente. E eu não posso perder a referência dele, né? No sentido de que, por exemplo, a mulher, ela está sempre sob uma autoridade. Então, primeiro, claro, é da família que Deus dá. Uhum. E digo assim, socialmente, né? Culturalmente. E depois os seus líderes espirituais, uhum, que você considera na igreja o pastorado, né? E quando chega um tempo, aí quando você vai casar, então você vai transferindo, transferida esse cuidado para o esposo. Uhum. Mas a gente, por exemplo, a gente não é submissa a todo homem, a gente é submissa ao nosso esposo. Né? Não é, todas as mulheres estão debaixo do jugo de homens. Não. Nós temos, nós devemos respeito e submissão ao esposo. E as autoridades que Deus nos constitui na igreja, sempre com as recomendações bíblicas. E, querendo ou não, a mulher ela precisa de proteção, uhum, em todo tempo, em todo lugar, até o fim da vida. Mesmo que nós, muitas vezes, nos imbuímos quando somos mãe, então a gente vai proteger os filhos. Uhum. Mas quanto à feminilidade, nós temos, né, a quem nos submeter. E é tão doce a submissão em Cristo. Sim. Né? É tão doce, é tão diferente do que o mundo prega e faz. Não tem nada a ver com o que o mundo diz sobre ser submissa. Está aí uma palavra que é muito mal entendida. Uhum. E nós temos, a nossa função é de estar ao lado. Tem um puritano que fala, a mulher foi feita não para estar acima, nem para estar embaixo nos pés, mas ao lado. Então, nós fomos exatamente criadas para estar ao lado, sob uma missão, que eu acho que é um entendimento bom de submissão, entendeu? É debaixo de uma missão. E que missão é essa? A glória de Deus. Uhum. Uhum. Junto com o esposo em casa, com os filhos. Então, nós estamos sob essa missão de dar glória, estar perante Deus. O tempo todo é um corandel. E nós estamos corandel perante Deus, né? Submissa a Ele e numa missão com o nosso esposo. Então, ele é o cabeça. Só tem lugar para um, é verdade. Só tem lugar para um. Não tem como. O cabeça é só um.
E quando a mulher entende isso logo, o mais rápido possível, então ela vai escolher bem, não vai escolher bem o seu esposo, ela vai, então, pensar muito a respeito disso. Ela deveria, pelo menos. Aproveitando essa questão do esposo, no capítulo 7 do seu livro, você fala do romantismo da Sulamita, né? E você levantou uma questão que eu achei muito interessante. O que buscar e admirar em um homem? Ok. Primeiro, o que nós buscamos num homem? Nós buscamos Cristo. Sim. Mas aí parece uma coisa muito ampla. Mas quem era Cristo? Quem é Cristo para nós? Então, ele mostrou Cristo, ele mostrou como nós devemos ser submissos ao Pai. Então, Jesus esvaziou-se de si mesmo. E então, ele, para andar, para fazer a vontade do Pai, ele abriu mão da sua própria glória. E o que buscamos em um homem, senão um que ame a Cristo e queira refletir Cristo? Seguro se o homem, de fato, amar como Cristo amou a igreja. É uma missão incrível isso. Se o teu esposo te amar como Cristo amou a igreja, se passar perto disso, já é incrível, já é maravilhoso. Nós procuramos quem? Nós procuramos alguém que queira ser como Cristo. Sim. Se então aquele rapaz, aquele homem tá sinalizando amar a Cristo, é o homem ideal. E aí, como a gente vai fazer? Ele é perfeito? Não é. Ele não é perfeito, mas ele vai caminhar para a perfeição. E a mulher também junto vai patrocinar que ele seja como Cristo. E tem uma coisa que os homens, em geral, sucumbem à falta de respeito. Então, se uma mulher não respeita o esposo dentro de casa, então, geralmente, eu falei algumas vezes para algumas mulheres, e elas me olham assim, eu falo, quando você desrespeita o marido, você desrespeita Cristo. Não é por causa dele, e ele não tem a ver com o que ele é, mas com a incumbência que ele recebeu. Então, ele foi incumbido, ele foi imbuído dessa função de ser como Cristo. E quando nós não respeitamos ele dentro de casa, levantamos a voz. Então, nós estamos levantando a voz para Cristo. Parece ser alguma coisa muito... mas também não é esse ponto. Mas como não? Se eles são imbuídos dessa responsabilidade de amar como Cristo amou a igreja... Então, nós devemos pensar muito a respeito disso. Então, eu sempre recomendo... mas meu marido é assim, assim... já faça a sua parte. Que aí será só um errado, não serão dois, né? Faça a sua parte. Que Deus vai estar fazendo assim para você. Cumpra, respeite, né? Seja submissa. E aí Deus, é difícil, eu acho impossível Deus não abençoar uma mulher dessa. Sim. De qualquer forma, como contornar, por exemplo, as más escolhas. E a gente faz isso. A gente tem mais escolhas. E aí está casado. Eu sempre falo assim, tipo, você não foi casar com essa pessoa com uma faca no pescoço, alguma ameaça, você foi de livre e espontânea vontade. Então, honre essa escolha. E aí, como? Obedecendo a Deus. A Bíblia fala que uma mulher, ela ganha o marido, uma mulher crente, ela ganha o esposo pelo bom testemunho que ela dá. Então, são jeitos que tem de contornar a situação. O que eu não vejo na Sulamita, por exemplo, eu vejo que a Sulamita, ela tem um noivo que é perfeito, e ela vai, então, fazer essa caminhada de perfeição com ele, e você vê ela escorregando pelo menos 2 vezes, né? Então, ela vai escorregar 2 vezes, ela vai se afastar desse noivo, ela vai se perder dele. Mas é sempre uma coisa da noiva. Ele está sempre lá. Ela fala, quando ela se perde a primeira vez, ela não apanha, ela só pergunta para os guardas da praça, vocês não viram o meu amado? Onde está seu amado? Então ela se perdeu dele. Aí, numa segunda vez em que ele vai, ele põe a mão na maçaneta. Eu acho incrível essa figura, sabe? Essa imagem. Ele põe a mão na maçaneta do lado de fora e fala, abra, querida minha, né? Aqui, o orvalho está caindo na minha cabeça. Ela falou, poxa, eu já limpei os meus pés, eu vou sujar novamente. Quer dizer, nós como mulheres, a gente às vezes não entende que o noivo, ele está sempre disponível. É nós que nos afastamos de Jesus. Com as nossas escolhas, com as nossas autonomias. Aí, quando ela se percebe e ela vai atrás, ele já
já não está. Então, ela vai na praça, procura ele novamente, mas agora, ela sofre as penas de não ter, de não ter realmente respondido à voz do noivo na hora certa. Então, ela apanha dos guardas, ela sofre. E as moças de Jerusalém ficam perguntando, onde é que está seu noivo? Uhum. Então, a gente se perde assim facilmente do noivo, mas o noivo, ele está sempre lá. E aí, quando ela encontra ele de novo, e ela então vai falar para ele o que ele é para ela, que até então ela não fala, né? Se você perceber, ela só fala dessa parte, acho que é o capítulo 6, alguma coisa assim. Ela então vai falar, olha, o meu noivo é alvo e rosado. Gente, quem é alvo e rosado senão Jesus Cristo? Sim. Né? Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, ele é aquela formosura. E Jesus, ele veio em tal formosura, ele só foi desfigurado pelos nossos pecados no caminho da cruz. Sim. Né? Que, então, ele foi machucado, ele sofreu tudo aquilo que nós íamos sofrer, e ali, então, ele é desfigurado, né? Ele era ficou uma aparência que o homem não aguentava olhar. Éramos nós. Mas, até então, ele é alvo e rosado, ele é aquela excelência de beleza. E ela, então, ela percebe isso. Aí vai caminhar para o final, que é bem legal, quando ela já está mais amadurecida. Nós, mulheres, somos assim. Às vezes, a gente quer andar por caminhos que Deus não quer que a gente vá, mas a gente vai. E aí, então, a gente sofre as penalidades e depois, graças a Deus, a gente pode olhar para trás e dizer, agora eu entendo. Interessante que você está falando disso, né, do esposo, né, trazer desse lado. Eu já tinha ouvido várias vezes falar de cantares, mas desse ponto eu achei muito interessante. O que eu queria te perguntar era como lidar com a decepção de não caminhar com um homem parecido com esse que está sendo falado em cantares, né? Como lidar com essa decepção? Olha, primeiro que a gente tem que olhar para nós mesmas, no sentido de que a gente não é perfeita. Sim. Então, se o homem que a gente escolheu para esposo, eu digo assim, porque enquanto não casa, tem sempre uma esperança, né? Mas depois que casa, escolheu, o casamento ele tem um vestido, digamos assim, né? Ele tem um modo, ele tem sabe, uma roupa, uma roupagem, e nós vamos obedecer o que é a roupagem bíblica. Então, a gente não vai com... casamento para mim é assim. Tem que ser assim e tem que ser assado. Não, tem que ser bíblico. Uhum. Nós vamos, então, encarar o casamento com muito respeito, no sentido de que tem uma forma que Deus quer que seja. Mas aí o meu marido é aquém disso, é muito aquém. E uma esposa, ela sabiamente, ela vai entender que os erros do esposo são erros dela. Eles vão caminhar no compromisso de santidade. E ela vai se doar, vai se sacrificar para que ele possa amadurecer. O que uma esposa pode querer, senão um marido que leia a Bíblia em casa, que ore junto com ela, que ore por ela, né? Ore pelos filhos. Mas isso é uma conquista, não é de um dia, e nem de um mês, e nem de um ano. Eu estou 30 anos casada. A gente lê a Bíblia todos os dias, porque agora nós temos... Eu tenho a minha leitura pessoal na madrugada e quando ele acorda, a gente lê junto. Mas agora nós vivemos num ciclo que permite isso, mas tiveram vários ciclos de não ter tempo, de ter que sair cedo, muito cedinho de casa, de ter filhos para cuidar. Então, quando os filhos acordam, é aquele tumulto todo. E a gente, é sempre uma luta por resgatar esses momentos, sabe, de intimidade espiritual. Eu vejo que a última etapa do meu casamento a ser ajeitada foi a etapa da intimidade espiritual. Sabe? Aquela coisa de você falar dos seus pecados com muita tranquilidade. E ele vai te compreender e ele vai te repreender. Você já está até contando com a repreensão dele. Porque eu entendi que a boca do meu marido era a boca de Deus. Ele é Vox Dei. Uhum. Então, eu entendi que ele, como ele foi ganhando esse respeito, porque ele foi estudando as escrituras e eu fui me sentindo segura. Mas não era assim no começo do casamento. Nós éramos dois jovenzinhos que erramos muito. Então, a gente... sinceramente, eu não tenho saudade do começo do casamento. Eu só falo, mudou muito do começo. Não tenho. Hoje, para mim, é o ideal.
porque nós estamos mais amadurecidos, mais aquietados. Né? Já criou-se uma casca grossa para muitas coisas. A gente não é mais aquela menininha cheia de, sabe, de muito com casquinha muito fininha que tudo ofende. Eu não sou mais assim, ele também não é. Então, o casamento é uma caminhada. Você não pode desistir. Você tem que ir sempre para frente. E não é por sua própria conta, porque a gente não pode sozinho. É porque o noivo ajuda. Né? O Espírito Santo nos leva no colo muitas vezes, nas amarguras, nas tristezas, nas dores. Eu penso assim, nossa, mas será que nunca vai mudar esse aspecto na vida do nosso casamento? Então, você vai caminhando, você vai... na verdade, é uma conquista de um reino. Então, vai o noivo, né, a noiva e o noivo conquistando um reino, ajeitando um reino. O reino é seu? Não, o reino é de Cristo. Sim. Então, nosso lar é um reino para Jesus. E é uma conquista. Então, ter paciência, sabe? Eu acho que o grande problema é o imediatismo. E esse romantismo que eu amo Jane Austen, né? Inclusive, eu li muito. Parênteses. Os comentários dos livros dela na internet, se você for ver, é Jane Austen brasileira. Fecha o parênteses. Eu gosto demais. Ela era uma cristã, Jane Austen, filha de pastor. Então, os escritos dela têm um romantismo que não é aquele romantismo bobo, sabe? Açucarado, sem sentido. A gente não ama o amor, a gente ama uma pessoa, sabe? Gente que ama sabe, essas coisinhas, frases de efeito e tudo mais. Nós não amamos o romantismo, nós amamos o que a gente pode encontrar num relacionamento de verdade entre um homem e uma mulher, baseado nas escrituras. Aí sim você encontra a verdadeira tonalidade das afeições. Né? Nada de muito frágil ou bobo ou vazio. Eu não gosto de romances bobos, só uma conquista de um homem e uma mulher. Não, tem mais profundidade, precisa enxergar mais coisas, né? Então é isso. Quando você vê a Sulamita, ela não é aquela menina romântica, sabe, ingênua. Sim. Ela não é, não tem nada de ingênua aí. Interessante, né? Que a gente sabe, né? Que você já escreveu outros romances, né? E como você como jornalista, né? Nós queríamos também saber, de outro ponto, você acha que o romantismo morreu? O que você acha com isso? Será que é possível afirmar isso? Então, é legal porque essa discussão quando virou o século XX, que começou aquela coisa do realismo, sabe? Os seus heróis, os heróis da literatura eram homens de carne e osso, eram homens até covardes. Começou a nascer o anti-herói, aquele homem que é tipo Chapolin Colorado, sabe? É um anti-herói, é um homem fraco. Sim. E que no final dá tudo certo, mas por causa de várias atrapalhadas, né? Então, aí começou essa fase. Mas se você pensar direito, o romantismo ele nunca morreu. Porque é muito bonito você ver um homem e uma mulher, a conquista de um homem, né? Conquistando o coração de uma mulher e os dois caminhando para aquele pertencimento que é o casamento. Então, o romantismo não morreu. O que acontece é que ele sofre com as agruras da queda. Uhum. Então, da queda, o homem ele é egoísta mesmo, né? O homem muitas vezes é fraco. Nós vemos, por exemplo, uma juventude atual, uma crítica que a gente faz, que são eternos adolescentes. Você, sabe, quer se vestir como adolescente, uma crise de identidade sem fim. Você quer ver um homem formado, você vai encontrar na igreja, mas fora do mundo é difícil. Sabe, uns meninos que não crescem. Sempre videogamezinho, a vidinha. Não estou criticando, assim, acho tudo tem seu lugar. Mas, de fato, é lamentável que você, às vezes, procure as meninas cristãs mesmo, na igreja, procure um homem sério, ela vai ter que procurar bastante. Eu sei disso. Né? Eu sei bem. Toquei num ponto, é verdade. Você procurar, sabe, encontrar... Por exemplo, a primeira coisa que eu me senti atraída pelo Nelson, porque ele era um menino diferente dos demais. Ele não era brincalhão, sabe? Ele era um cara muito sério.
E ele era um pouco velho. Apesar de ser novinho, ele tinha umas coisas muito mais velhas. E tanto assim, tipo, quando a gente começou a namorar, eu era uma menina da mocidade, cabeça oca. Mas cabeça oca, a gente quer encontrar um homem de verdade. E aí, quando ele me pediu em namoro, ele falou, mas é pra casar. Eu fiquei rindo internamente. Porque eu pensei, mas eu sou muito novinha, eu não vou casar tão cedo. Olha só. Tá vendo como é que é? Depois eu fui ver, nossa, mas poxa vida, né? Ele fala que é para casar, então, quer dizer, ele é um pouco diferente. Então, procure mais um pouquinho que tem por aí, viu? Às vezes ele tá escondidinho, ele tá mais discreto, tá por aí. Essa mas foi pra você, hein? Você viu? Ela olhou pra você. Não senti. Que a Liana, ela gosta de ficar meio... Não sou eu não, viu? Aqui, ó, tá todo mundo aqui na produção, todo mundo tá rindo, hein? Mas eu acho importante isso que você está trazendo, né? Porque eu vejo que é uma geração muito egoísta. Não que as outras não sejam. Na história não sejam, mas eu vejo que a gente chegou num extremo de um egoísmo que é assim, aí eu vou me relacionar. Mas tem muito trabalho, você exigir muito de mim. Ah, não, tem que ser uma coisa assim que seja bonita, docinha. Mas eu não conheço nenhum relacionamento na face da terra, mesmo que não seja amoroso, que não dê trabalho. Até uma amizade, às vezes vocês vão discordar, vão ter problemas. Qualquer tipo de relacionamento que a gente queira construir de uma maneira profunda vai dar trabalho. Vai. E as pessoas querem assim, não... Você vai dar muito trabalho, então deixa pra lá. Você fica aí, eu fico aqui. A gente só se encontra pros benefícios. Tinha um seriado que eu assistia quando eu era mais nova, que elas usavam a expressão amigos com benefícios e sem benefícios. Com benefícios, podiam dar uns beijinhos e outras coisas mais, né? Porque o seriado que não era cristão. E sem benefício, amigo. Pra gente ver como a gente é tão egoísta que eu quero outro para servir os meus próprios desejos, né? Eu não quero me relacionar, não quero ter esse tempo. E eu achei muito legal você dizer isso, que vai levar tempo. E às vezes eu tô casada, sei lá, 5 meses. Ai, não muda. Ai, não, há 1 ano e é tudo a mesma coisa. Eu não aguento mais, eu vou embora. E às vezes também a menina cristã, ela tem uma má compreensão do casamento, porque ela enxerga o namorado é uma coisa. Sim. Quando o caso é outra. Então, mas ele era assim quando a gente namorava, ele me carregava no colo. Né? Eu vou contar que meus quilinhos a mais rolam aí. Mas no sentido de que, com ele se tornando o esposo dela, então vai ter que mudar. É esperado que se mude. E você tem que, inclusive, patrocinar a mudança. Sim. Porque está na mudança a segurança. Né? E não aqueles mesmos pensamentos, sabe, oquinhos, sabe, de que tem que estar toda semana no cinema. Não tem, gente, pelo amor de Deus. Quem que aguenta estar no cinema toda semana? Né? Quem que aguenta essa coisa toda? Não tem lugar para isso. Tem mais coisas muito mais incríveis para fazer no casamento. Como você mesmo crescer na graça, servir os dois juntos na igreja, sabe? Se comprometer com pessoas, né? Se doar, se sacrificar. Não tem coisa melhor do que você ter alguém, um cristão dentro de casa que sofre junto com você, sabe? A respeito de pessoas. Você pode fazer muitas outras coisas do que estar procurando entretenimento. Ver muito casamento com uma eterna lua de mel. Um entretenimento sem fim, gastos sem fim com viagens, com tudo mais. Podendo você ir para outro lado, você poder cooperar junto, se sacrificar junto. Agora a gente vê mesmo essas coisas do Rio Grande do Sul e essas agruras que é do pecado. E o casamento é ideal para isso, para você socorrer, para ter um lar. Sua casa pode ser um hospital, sua casa pode ser, sabe, um restaurante que você possa trazer aqueles menos favorecidos para estar com você, sabe, para você pensar também em discipular pessoas, os dois juntos discipular casais novos. E a gente vai fazer isso agora na nossa igreja, vai colocar duplas de casais para discipularem. Então, é uma coisa que você pode servir muito dentro do casamento, esquecendo essas partes de que tem que viajar todo ano, umas 3 vezes, e gastar uma coisa sem fim, né? E viver esse mundo que não pertence ao cristianismo. Sim. Pertence aí ao secularismo, né? A cultura em geral. Mas nós temos um casamento para servir o reino. Isso é maravilhoso. É que os processos doem, né? As pessoas não querem isso, né? As pessoas só querem a parte feliz, a parte linda. Mas é um processo. É uma coisa, né, que precisa de tempo, né? Que
como a nossa geração é muito imediatista, a gente acha que as pessoas acham, né, que é o mais fácil. Ah, não, vou desistir, chega, não dá mais pra mim. Mas uma insistida, Exatamente. Senhor opera, né? Se a gente fica de joelhos... Eu não sei, as pessoas, às vezes, as meninas da igreja, os meninos da igreja, eles veem mais como o casamento como uma oportunidade para estarem juntos, aí pipoca e TV, sabe? E não vai mudar essa fase. Às vezes, quando chega a realidade, eles não estão preparados. Né? A realidade no sentido assim, de que conviver é sujar os pés. Lembra o noivo? Né? Ah, mas eu vou sair, vou sujar os meus pés novamente. Então, o casamento é sujar os pés, é serviço. E você, às vezes, espera muito. Esse romantismo não é bom, esse romantismo que só quer receber. Hollywoodiano, né? E não quer doar-se. Então, é isso. E a Jane Austen, ela faz essas críticas sociais, né? No Orgulho e Preconceito, faz essas críticas de gente... inclusive, o preconceito que ela tem, ela é preconceituosa também. E ela assume isso no final, que ela foi muito preconceituosa com ele e ele com ela, né? O Mr. Darcy com ela também. Então, os dois tiveram que tirar as máscaras. Eles eram assim, de fato. Não é que, eu vi, enxerguei mal. Ele por trás, ele era daquele jeito. É isso que eu gosto nela. Ela é realista nesse caso. Então, os dois são preconceituosos, os dois são orgulhosos e os dois vão ter que vencer isso. Isso não é casamento, né? Os dois vencerem os seus pecados. E aí ter dentro de casa um conselheiro, ser uma conselheira... Né, uma conselheira totalmente confiável também para ele dizer as verdades. Então, tem coisas que só o meu marido vai me dizer. E tem coisas que só eu posso dizer para ele. Né? Então, olha só, é aí que está a natureza do casamento, a essência, que é a transformação, né, a santificação de um para com o outro. Ai, que Vocês lindo. estão falando aqui, eu lembrei de uma frase que eu li num livro uma vez e ela ficava na minha parede... Ficou na minha parede durante muito tempo, que ela fala que facilidades excessivas e dificuldades extremas formam um caráter. Então, a gente tem medo dos processos, mas mesmo quando a gente não quer encarar um processo, a gente está passando por um processo. Mesmo que seja negando o processo. processo. Mesmo que seja o fácil. Isso está moldando o nosso caráter, está moldando quem a gente é e a gente não está se dando conta disso. E aí, quando a gente chegar lá na frente e tiver que quebrar tudo isso para voltar... O caminho também vai ser longo, porque eu vejo que a gente tem essa expectativa também. Tudo bem, eu vou vivendo aqui, depois se der errado, tem graça, tem misericórdia, o Senhor vai fazer novas todas coisas. Não, ele tem um poder, ele pode fazer, mas ele não vai fazer em 5 segundos, ele não vai fazer em 3 dias, em 10 horas. Quanto tempo o povo teve que andar no deserto? Pois é. Quanto tempo muitas pessoas da Bíblia, para serem transformadas, levaram para chegar no ponto que o Senhor queria que elas chegassem, né? Então, não tem nada de instantâneo na caminhada com Deus. Né? Atalhos, né? O caminho é via dolorosa. Então, não tem atalhos. Às vezes, os atalhos levam para outros caminhos. E aí, você tem que retornar e sofre. Então, essa coisa toda também é criar, assim, sabe, casca grossa também para muitas coisas, deixar de ser muito afetado. Então, várias coisas vai realmente nos provar, né, durante essa caminhada. Como todo e qualquer cristão, como o solteiro também, a solteira. A menina solteira, ela vai também ter seus desafios, ela vai ser provada, vai ser pelo noivo. Sim. Né? Pelo noivo Cristo. Deus vai sacudir ela, como fará com dois. Então, aí chega uma parte que Paulo fala que casamento, né? Fala que, olha, nós vemos uma época que se eu fosse solteiro, era melhor ficar solteiro, né? Porque casamento, tu vai ter que se dedicar, tu vai ter que olhar para duas frentes aí, que é a tua casa e o reino. Sim. E no caso dele, ele estava disposto, mas era um chamado. Um chamado, porque tem chamado para a pessoa ficar solteira. E aí ela vai glorificar o nome de Deus nessa condição, né? Então, ela vai sim, mas não é só pela negação do casamento, sabe? Não é aquela parte de viver solteira porque odeia o casamento, porque está traumatizado. Não, isso não vem de Deus. Não é assim. Você compreende o quão precioso é o casamento, que é aquele guarda-chuva, que é a liteira, né, do começo, né, de Cantares, aquela liteira excelente que traz o rei, né, que traz Salomão. Então, para o casamento é aquela liteira. E aí, você não vai negar isso. Você não vai ficar
dizendo, falando contra o casamento, que eu não casei por causa disso, porque eu não casei porque Deus não quis, ele me chamou para outra coisa. E certamente que é para servir o nome dele ainda mais excelentemente, que é o que Paulo que considerou, né? Que ele não podia, ele sabe, Deus tinha chamado ele para uma coisa excelente. Ele não estava negando nada disso, ele já tinha sido casado, inclusive, porque um fariseu nunca era uma pessoa solteira, era um pai de família. Então, possivelmente, ele era um viúvo. E aí, mas ele entende que aquela parte da vida ele ia consagrar a Deus. E não assim, como eu vejo, às vezes, esse ódio ao casamento, sabe? Porque ver o casamento do pai e da mãe não foi muito bom, e foi aquele trauma todo. Mas isso não é o casamento de Deus, é o casamento dos homens. O casamento de Deus é para a felicidade, né, conjugal e a glória de Deus, a glória dele próprio. Sim. Né? E o nosso tempo vai voando, né? Quando a gente vê, o tempo já vai. E eu queria que você desse, assim, uma palavra para as mulheres que estão ouvindo a gente, porque eu achei muito legal essa parte que você fala de onde a Sulamita encontra o valor dela. E aí você até coloca, tem pessoas que vão procurar o valor nos relacionamentos, seja com o marido ou outros relacionamentos, na carreira, mas ela procura o valor dela nesse lugar. E onde, então, se ela não procura, onde eu deveria, como mulher cristã, encontrar o meu valor? Ok. Essa parte aí, ele fala para a Sulamita, o amado fala para a Sulamita: você me conquistou, minha amada, com apenas uma pérola do seu colar. Com uma pérola, né, que singularidade. Uma coisa só. Né? E ele diz que ela conquistou ele com essa única pérola do colar. Então, você vê que a valorização, de fato, é pelas coisas da simplicidade do Evangelho. Né? Então, eu vou procurar ser uma mulher com apenas uma pérola. O Evangelho ele vai me vestir de uma forma em que eu vou alcançar, sim, a valorização, não por mim mesma, mas pelos méritos de Cristo. Nós não temos condição de si mesma, sabe? Não é aparência, não é inteligência, não é nada, mas é o que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, e o desenvolvimento com muita responsabilidade da nossa fé. Isso fará com que eu tenha, de fato, um valor. Então, eu alcançarei um valor, de fato, perante Deus. Os homens, eles têm suas réguas e eles ficam medindo as pessoas com as suas próprias réguas. Mas a nossa régua, de verdade, é a Bíblia. Por isso que a feminilidade bíblica é um modo de ser, é um jeito de ser, é um se comportar, é um comportamento, são atitudes, são sentimentos. Então, a mulher, na sua totalidade, ela vai, então, buscar essa feminilidade bíblica e então, vai, por causa dela, ela, então, tem aquela... Deus, ele se atrai justamente pelo que o Espírito Santo faz numa pessoa e como ela passa a ser, então, ela é agradável aos olhos de Deus. Daí vem a valorização. E, às vezes, a gente quer tanto, assim, ser pessoas de uma certa forma para a sociedade, a gente esquece isso. Que Deus, ele viu em nós quem nós éramos de fato. Sabe, a maior certeza e a maior confiança é que Deus, ele enxerga exatamente quem somos. Nós não podemos fingir diante de Deus. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente vai fazer, e ele nos ama a si mesmo. Esse amor também, ele é incompreensível, porque ele nos amou antes da fundação do mundo, mas não foi algo que ele viu em nós, mas que ele ia fazer por nós, que era nos redimir em Jesus Cristo. Sim. Então, a partir disso, o nosso valor real é que somos pessoas, né, que Deus escolheu antes da fundação do mundo para sermos diante dele, para a sua glória. E nisso há o valor. Quando eu esqueço isso, então eu fico atrás de coisas inúteis. Né? Eu fico querendo ser quem eu não sou. Eu fico querendo mostrar o que eu não tenho. Então, é uma coisa cansativa e desgastante. É a perda de tempo. Então, nós, mulheres, nós temos que correr para Jesus, né? O tempo todo.
para alcançar dele a valorização que nós precisamos. Porque também nós temos um sentimento, não é que a gente não quer ser admirada, sabe? A gente quer sim ser admirada. E a gente quer, então, encontrar um tipo de relacionamento em que realmente olhe para a gente com toda a misericórdia que Deus olha para nós. Isso é possível? É em muitos graus, não é de uma forma perfeita. Né, totalmente. Mas quando eu aceito que minha valorização é em Cristo, eu não vou andar desleixada, eu não vou andar conforme o mundo quer que eu ande. Então, eu não vou colocar sobre meu corpo coisas que me desvalorizem, eu não vou ter atitudes, por exemplo, como as mulheres do mundo. Eu vou procurar ser como a Sulamita, né? Ela se adequou de uma forma à visão de Deus de uma mulher, que ele fala, olha, um único colar, uma única pérola do seu colar foi que me chamou a atenção. Você não precisa de muito. Sim. Então, eu não enxergo a Sulamita como uma mulher totalmente cheia de coisas, sabe? Totalmente dentro de uma cultura, moldurada fisicamente por uma cultura. Eu vejo uma pessoa que talvez a nosso século nem aceite. E nós somos assim. Então, quando nós queremos refletir o amor de Deus, nós vamos, às vezes, se tornar repugnantes para o mundo. Sim. Mas aceitas diante de Deus, né? Então, nós mulheres, nós temos que procurar isso, para a glória do nome de Deus. Amém. Tá bom? Nossa, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a gente aquilo que o senhor tem colocado no seu coração. Amém. E eu queria que você deixasse aí o seu Instagram, para quem quiser conhecer você, o seu trabalho. Olha, você pode me encontrar lá no Instagram como @escritora Sadi Santana, Sadi com Y, Santana. Eu tô lá, eu sou assim meio um pouco embrutecida ainda, estou aprendendo, porque eu não sou dessa geração. Eu sou de uma geração que a televisão ainda era de botão e tudo mais. Mas eu estou caminhando aí, porque eu acredito que, escrever para mim é algo que eu quero passar o que Deus tem falado ao meu coração. Não para a minha glória, mas para honrar o nome dele. Então, eu escrevi esse primeiro livro, Feminilidade Bíblica, e ainda em 2017, e depois eu pensei, peraí, eu posso fazer algo mais também, eu posso escrever romance. Então, eu estou imbuída dessa missão, digamos assim, que eu peço muito que o Senhor me abençoe e que as pessoas possam ver o que eu vi, sabe? Que elas possam sentir o que eu senti quando Deus me fala, quando na palavra dele você percebe que Deus está falando com você, e Deus também te dá a graça de poder escrever, e eu tenho feito isso, e são muito bem-vindos ao meu Instagram lá, né, para a gente andar junto, né, e também, graças a Deus, Deus tem me dado paciência e eu estou seguindo. Tomara a Deus que eu tenho outro livro que eu estou falando, que eu estou escrevendo, ele já passou da metade, que é A Pequena Loja de Conselhos, que eu quero trabalhar essa história também de meninas serem encaminhadas por mulheres mais velhas, que é o que a Bíblia recomenda. Legal. Muito bom. Então, essa questão toda, mas como a gente tem visto isso? Então, é uma distopia, é uma história, né, uma analogia dessa relação. Então, eu queria que Deus me abençoasse para me terminar. Amém. Porque começar é fácil, viu? Terminar é difícil. Já tem muitas pessoas orando, olha só agora. A Leandra é a principal, vocês vão saber por quê. Vocês vão saber por quê. Sadi, a gente tem um presente para você. Gente! Sua participação, Deus continue abençoando o seu projeto, Obrigada. seus livros. Tá bom. Comprem, hein, que vocês não vão se arrepender. Hein? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, viu? Deus é muito bom. E vocês são, assim, uma simpatia. Eu amei, viu? E agora a gente vai falar com você, que acompanha a gente aqui todas as semanas. Nós temos um encontro marcado na semana que vem. E nós estamos te esperando. Um beijo, meninas. E até lá. Tchau.